Leiamos Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Amém. Fechemos os olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós acabamos de ler, Senhor. Nós cremos no poder da tua palavra falada. Nós cremos, ó Deus, que isso, Senhor Deus, é a fonte de vida para nós. É a nossa energia que move nosso ser, nossa alma. É aquilo, Senhor, que faz a nossa esperança cada vez mais concreta na tua presença. Ajuda-nos, ó Pai. Esses dias difíceis, dias de muitas tribulações, de muita inquietação e incertezas, dias para muitos de angústia, dias preocupantes, dias, ó Pai, dias de apostasia, dias de decadência, dias de escuridão, de trevas espirituais, rondando a terra. Mas pela graça do Senhor, o Senhor acendeu para nós a luz, e nós estamos caminhando na vereda da tua palavra, na qual o Senhor tem prometido. Ajuda cada irmão, Pai, abençoa-nos mais uma vez, conforme a tua graça, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Ontem nós tivemos em Betim, no tabernáculo do Alterosa, segunda sessão, tabernáculo a voz de Deus. Temos que frisar isso bem frisado, tabernáculo a voz de Deus. Porque lá tem tabernáculo, somente tabernáculo. Mas nós tivemos um tabernáculo a voz de Deus em Betim, no Alterosa, segunda sessão. E ontem estava bastante cheio, né? Bastante irmão, né? Tinha bastante irmão, né? Amém. Graças a Deus. Deus tem abençoado. A Santa Ceia será no segundo domingo. Passando esse domingo que vem, se não me engano, o outro ou não? Acho que não. Vai ser dia 12. Dia 12 está longe ainda. Hoje é 26. Muito bem. Eu quero falar sobre ofício. Sobre o ofício de filho. Esse ofício na qual Deus recebeu quando veio ao mundo, quando veio na terra. Interessante Jesus dizer aos discípulos, e eu estava vendo uma matéria, essas pessoas que têm canais particulares que fazem algumas postagens, alguns vídeos, e põem assim aqueles temas, e eles estavam falando sobre o livro de Enoque. Sobre o livro de Enoque. E por que o livro de Enoque não entrou no conjunto de livros, né, na Bíblia? Que nós temos 66 livros. E no entanto, acharam que o livro de Enoque não é inspirado. E se não estão na Bíblia,
E se não está na Bíblia o livro de Enoque, é porque não foi inspirado. Mas pesquisadores encontraram nas ruínas da pirâmide restos, pergaminhos que constava o livro de Enoque. E nesse livro de Enoque existe a passagem pela qual o próprio João, na sua epístola, cita. João, na sua epístola, cita um texto do livro de Enoque. Eis que vem com milhares de seus santos, seus anjos, santos. No livro de João, é isso mesmo, o Judas. Acho que é Judas. É Judas. Judas que fala, eis que vem com milhares dos seus santos. E aí existe a temática, né? Eles falando que no tempo de Enoque havia uma super civilização. E o irmão Branham fala que havia uma civilização muito avançada naquele tempo. Só que os cientistas, eles torcem essas coisas e aí começam a falar que Enoque tinha contato com esses terrestres. E aí o cientista começa a especular. E se você não tiver revelação, não tiver o Espírito Santo, você acaba aceitando os argumentos deles. É em qualquer situação. Doutrina, qualquer coisa. Se você não tiver o Espírito Santo, você acaba entrando no argumento. Deixando e levando-se estribar do seu próprio entendimento. Porque é o que mais acontece hoje. É as pessoas se estribando no seu próprio entendimento. Quanto à civilização que houve antes do dilúvio, o irmão Branham fala sobre isso. E, no entanto, uma das coisas que desafia muitas pessoas é que, antes do dilúvio, as pirâmides elas foram construídas antes do dilúvio. E depois que a água cobriu toda a terra, cobriu até o maior monte que existe na terra, hoje vamos pegar o Everest. Mas, na verdade, o Everest existe hoje por causa que as águas baixaram. Mas, na verdade, antes disso... Mas aí, quando as águas baixaram, as pirâmides ficou do mesmo jeito. Não ficou debaixo de areia, não ficou debaixo de lama, não ficou debaixo de nada. Ficou no mesmo lugar. E a ciência, os cientistas cristãos, vai lá e pesquisa. E fala que um povo muito inteligente havia naquele tempo. E, na verdade, havia mesmo. Por exemplo, os embalsamadores, por exemplo. Eles tinham uma técnica de preservar um corpo por 2000 anos e hoje o homem não tem, a ciência não tem. A ciência não tem. A ciência hoje não tem. E eles tinham uma técnica de embalsamar, colocavam no sarcófago, né? Os faraós, aquelas coisas todas, que ficava preservado 2000 anos, como se não tivesse nada, como se tivesse acontecido nada. Só envolto algumas faixas, assim, por diante. E era apenas um líquido, alguma coisa que eles faziam para tomar ou para passar no corpo, não sei. E ali preservava aquele corpo 2000, 3000 anos.
E hoje o mundo, a ciência tão avançada, não consegue encontrar essa mágica, vamos dizer assim. Não consegue. Aí a ciência também volta para o outro lado, né? As pirâmides, por exemplo, as pedras. As pedras são tão grandes que naquele tempo tem pedra na pirâmide, aquela pirâmide de, esqueci o nome dela, que está no centro, ali no meio. Aquela tem pedra ali, pedra cortada, lapidada, bem direitinha assim, ó, bem cortada, bem lapidada, que não tem máquina nesse mundo, nessa terra, que pode movê-la. Não existe ainda máquina que pode ir lá e mover uma pedra daquela da pirâmide. Porque uma das coisas que as pessoas não sabiam, a pirâmide foi construída de fora para dentro, a pirâmide foi construída de dentro para fora. Uma das coisas que o povo não sabia. E então, como que pode? Como que eles fizeram? Que civilização foi essa? Que civilização foi essa? Diz o irmão Branham na mensagem, que eles tentaram colocar uma folha, para passar uma folha na pedra, e não passa. De tão encaixado, de tão bem encaixadinho que é a pirâmide. Aí as especulações, não, é porque antes do dilúvio havia uma civilização muito avançada, não vai escrever mesmo, mas não da forma que o cientista diz que Enoque tinha ligação com os extraterrestres, os gigantes, que eram homens gigantes, que na verdade eram da descendência de Caim. Aí vem o profeta, irmão Branham, e cala a boca de todo mundo. Isso é, para quem quer calar. Para quem quer ficar com assim diz o Senhor. Para quem quer ficar com assim diz o Senhor. E depois que o assim diz o Senhor vem e fala, não tem esse negócio de ficar, deixa eu ver, deixa eu estudar primeiro, deixa eu ver se o irmão Branham está certo. Não tem esse negócio não. Deus falou, acabou. Isso é, se você crê no profeta, se você não crê. Porque eu creio. Aí veio o profeta e arrematou e fez todo mundo calar a boca. Onde o profeta... Por quê? Por que fez todo mundo calar a boca? Porque bramiu o leão. Bramiu o leão. Quem não vai ter medo? Amém, irmãos? Bramiu o leão. Quem não temerá? Amós 3. E se Deus falou, amém, irmãos? Deus falou na boca do próprio. O leão, quando ruge na floresta, ele faz com que os animais todos fiquem calados. O irmão Branham teve essa experiência lá na África. Teve um momento lá que estavam os besouros, aquele negócio todo. O leão queria paz, queria sossego. Ele soltou aquele rugido e os animais tudo de calor. O irmão Branham conta, e eu creio de todo o meu coração. Então, bramiu o leão, quem não temerá? Então, o profeta falou, e aí, o irmão Branham vem e diz, não havia máquina, não havia ciência, não havia nada. A pirâmide foi trazida pela palavra falada por Enoque. Amém, irmãos? Pela palavra falada por Enoque. Foi Enoque que edificou as pirâmides. Pela palavra. Amém, irmãos? Pela palavra. Aí você fala assim, mas por que, pastor? Para quê? Para que serve para nós? A questão não é observar o que tem fora da pirâmide. A questão é o que tem dentro da pirâmide. O aposento do rei, a recâmara, os 7 degraus. O que representa para as eras. Amém, irmãos? Tudo isso está explicado nas mensagens do irmão Branham. Então, e aí, eles falando que Enoque depois foi raptado pelos seres extraterrestres. Oh, meu Deus. E aí o que acontece? Aí o cientista, você sabe onde o cientista foi? O cientista foi lá naquela parte onde Jesus disse assim, eu não sou desse mundo.
Vocês entenderam, irmãos? Eu não sou daqui. Eu não sou desse mundo. Aí o cientista, está vendo? Depois de Enoque apareceu outro extraterrestre. Aí o povo que já tem uma margem de crer em absurdos, que tem uma margem de crer em tonterias e tantas outras coisas, vai fundo e acaba crendo. Vocês estão entendendo, irmão? Lá em Curitiba, no Paraná, lá, tem um homem lá chamado Henri Cristo. E tem um monte de gente seguindo ele. Um monte de gente seguindo ele. Tem um tal de Cacu Felipe lá no Costa do Marfim, dizendo ser o salvador do mundo. Que fora dele não tem salvação. E tem gente seguindo ele. E brigando por causa disso. E outros, um monte de tonteria. Um monte de coisa. Então, o que acontece? O profeta diz, esta era seria a era mais incrédula que existia. Seria a era mais incrédula que existia. E por ser incrédulos, aceita qualquer tipo de tonteria para a Satanás fazê-los ficar longe da verdade revelada. Mas aos filhos de Deus é dada uma chance para conhecer o que é verdadeiro. E do que é verdadeiro estamos. Amém, irmãos? Isto é de seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Você crê nisso? Então, vejam bem. Então, Deus, porque Deus usou o ofício de filho. Por que Deus usaria o ofício de filho, sabendo que ele é eterno? E filho é uma coisa que começa, uma coisa que termina. Filho nasce, existe um princípio para o filho. Como que o eterno ganharia um princípio, um início? O que as pessoas não entendem é que Deus, o grande Deus, eles não entendem, o que a maioria das pessoas não entende, é que Deus tomou o ofício de filho para poder vir até nós, para interagir conosco. Isso na forma humana. Porque na forma de espírito, ele habita dentro de nós. Amém, irmãos? Mas na forma humana, ele teve que vir e adquirir o ofício de filho. Mas por quê? A redenção, ela está ligada a esse ofício. A redenção está ligada a esse ofício. Você pode observar que a redenção começa assim, ó. E o menino, amém, irmãos? Veja bem, o menino iria nascer. Porque o menino nos nasceu. Começa assim, amém, irmãos? E menino é ofício, é título. Menino é um título, é um ofício. Então, um filho se nos deu. Então, a redenção já começa nesse ofício. E aí o profeta Emanuel vem e diz, Deus, quando vem na terra, ele vem com o nome de 3 filhos. De 3 filhos. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Não é que há 3 filhos, mas ele vem em nome de 3 filhos. E, no entanto, esses ofícios, esses títulos, ele trabalha no ofício de filho do homem. Ele trabalha nesse ofício, trabalhou, melhor dizendo, que está no passado,
trabalhou nesse ofício para poder, presta atenção, para poder profetizar 3 anos e meio. Como filho do homem, ele veio para profetizar. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém. Como filho de Deus, ali na terra, ele estava, como se diz, como filho do homem, ele estava profetizando. Esse era o ministério do filho do homem, profetizar 3 anos e meio. E através desse ministério, Deus mostrar-se visivelmente a nós e terminar esse ofício morrendo. Amém, irmão? Amém. Morrendo. Quando ele prega, ele é reconhecido como filho do homem. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele é reconhecido como filho de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Vejam bem. Por que Pedro não disse assim, tu és o Cristo, o Filho do homem? Mas por que ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, sabendo que ele estava naquele momento exercendo o ofício de Filho do homem, que era profetizar. 3 anos e meio. Quem está entendendo, irmãos? Porque quando Pedro falou aquilo, Pedro estava falando da sua emanação, Pedro estava falando do seu nascimento, do Emanuel. Amém, irmãos? Do Emanuel, Deus conosco, Deus em carne. Quando Pedro disse, para onde nós iremos? Só tu tem mensagem. Já estava falando como filho do homem. Amém, irmão? Porque o filho do homem estava profetizando, pregando. Vocês estão entendendo, irmão? Então observe. Aí você vai ver um cego andando por ali e gritando, oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Espera aí, ele não estava trabalhando no ministério de filho do homem, 3 anos e meio? Pedro não disse que ele é o filho de Deus? Era. E depois vem o cego dizendo, tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele ouviu. Amém, irmão? Ele ouviu. Agora, ele não exerce ou não exerceu esses 3 ofícios de uma vez. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Porque filho do homem, ele veio para profetizar, dar-se a conhecer, manifestar a si mesmo. Quando os 3 anos e meio termina, ali terminou o ministério do filho do homem. Isto é, em carne para libertar, em carne para salvar, em carne para me redimir. Amém, irmão? Em carne para tudo isso. Terminou. Mas resta mais 3 anos e meio, mas não para salvar mais, mas não para morrer mais. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Então quando os 3 anos e meio termina, ali terminou o ministério do Filho do Homem. Jesus disse que outro ministério ia começar. E ele disse para os discípulos, vocês devem ficar lá em Jerusalém, devem ficar por aí, até que do alto seja revestido de poder. Amém, irmãos? Amém. Jesus está falando que haveria um ministério que ia dar continuidade. Ele disse, vocês receberão do que é meu. Amém? Vocês estão compreendendo? Nesse novo ministério que virá, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco.
Porque o ministério do Filho do Homem durou só 3 anos e meio. O ministério do Filho de Deus na igreja, pelo batismo do Espírito Santo, já tem 2.000 anos. Esse é o mais. Porque nós recebemos o Espírito de Cristo que clama, Abba Pai. Amém, irmão? O Espírito é o Filho. E quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, batizando cada um, quando o Espírito Santo foi repartido, ali começou o ministério do Filho de Deus na igreja. Amém. O ministério do Filho de Deus, isto é, o ministério do Espírito Santo na igreja. O ministério pela qual também seria o ministério dos 7 anjos, dos 7 mensageiros, é a dispensação do Filho de Deus nas eras, pelo batismo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. A dispensação do Filho de Deus. Então, quando ocorreu o arrebatamento, quando o rapto suceder, o ministério, a dispensação de Filho de Deus nas eras, termina. Aí aquela outra metade do ministério do Filho do Homem, 2 homens irá dar continuidade. Não é Jesus? Tem gente que pensa que é Jesus. Não é. Jesus vem no finalzinho. Amém, irmãos? No final, no último dia. São 1.260 dias de profecia. Eles estarão profetizando 1.260 dias. Isto é, 42 meses. Isto é, 3 anos e meio. Será Moisés e Elias pregando o restante do ministério do Filho do Homem. Amém, irmãos? A outra metade da última semana, que é 7 anos, uma semana profética é 7 anos. Ele veio na metade da última semana, e o sacrifício foi cortado. Restando-se a metade da última semana para fechar as 70 semanas de Daniel que estão determinadas para o seu povo. Que povo? Nós? Não. Israel. Amém, irmão? Determinado para o seu povo, o povo de Daniel. Israel. Então, quando terminar a dispensação do Espírito Santo na igreja, que é o ministério do Filho de Deus, aí começará a última metade dos 3 anos e meio, que será a complementação, isto é, em 2 ministérios, em 2 homens, Moisés e Elias. Amém, irmãos? Profetizando e pregando. Nesse período, existe o período das bodas do Cordeiro. O ministério de filho de Davi nem aparece ainda. Não aparece nesse período ainda. Porque para o ministério de filho de Davi começar, porque é 1000 anos, é o segundo maior, porque o menor é os 3 anos e meio. O maior é o que nós estamos agora. Amém, irmãos? Dispensação do Filho de Deus. O Espírito Santo nas eras da igreja. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É a dispensação do Espírito de Deus nas eras. Amém, irmão? Então, nesse período, a noiva está nas bodas do Cordeiro. Ela está tendo seu momento de festa das bodas, enquanto que na terra está acontecendo coisas terríveis nesse período de 3 anos e meio. Então, depois que terminar os 3 anos e meio, isto é, através daqueles 2 homens, Moisés e Elias, pelas quais esses 2 homens vão trazer para a terra
vão trazer para a terra. Para a população, eles dirão, eles estão trazendo ruína, caos para nós. E não é. Nesse período, eles estão recebendo, a terra está recebendo, ela está recebendo o seu ministério depois que o Espírito Santo deixa ela. Ela está recebendo o seu ministério de grande tribulação. De grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação. Nesse período, esses 2 homens, Moisés e Elias, estarão fazendo com que a terra vire um caos. Porque esses homens estarão pregando em tal poder, porque veja bem, o profeta diz, quando o Espírito Santo sair da noiva, esse mesmo Espírito Santo que está na noiva, irão direto dos 2 profetas. Amém, irmãos? Irão direto os 2 profetas. Olha como é que ele foi operado no irmão Branco. E olha que o irmão Branco não transformou água em sangue. O irmão Branco não fechou o céu para que não chovesse. Vocês estão entendendo? Mas a Bíblia diz que se alguém, algum governo, algum presidente, algum delegado, algum juiz, ou qualquer outra coisa lhe quiser fazer dano, importa que eles abram suas bocas. E amém, irmão? E traz juízo sobre eles. Traz juízo sobre a terra. E assim, a besta, que já vai estar na terra nesse tempo, com seu reinado pouco, 3 anos e meio, reinando sobre um homem, manifestado na plenitude, chamado de besta. 3 anos e meio é o seu reino aqui na terra, sem o Espírito Santo. Imagine só, com o Espírito Santo está desse jeito. E sem o Espírito Santo, irmão. Com o Espírito Santo tem pai estupando filhinha pequenininha. Com o Espírito Santo na terra. Imagina a hora que o Espírito Santo se afasta da terra. Vocês estão entendendo? Se a pessoa fala assim, mas a maldade está demais. Deixa o Espírito Santo sair, você vai ver. Espero que você não veja, nem eu. Eu nunca vi tanta maldade. Mas deixa o Espírito Santo sair para você ver. Ainda nem começou. A Bíblia diz que o que está para vir, em nenhuma outra dispensação, em lugar nenhum na história, houve e haverá outro depois dessa. Vocês estão entendendo, irmão? Então é melhor nós entrar na arca e ficar sentado caladinho esperando ela subir. Amém, irmão? Subir pelo volume das águas. Então, enquanto isso no céu, nesses 3 anos, então o que acontece? Aí os reinos desse mundo, que ainda não foram conquistados, eles estarão tentando conquistar esses 2 profetas, através disso, daquilo outro, ameaças e tudo mais. Mas chegará um tempo, lá no finalzinho dos 3 anos e meio, que a besta vai rir à toa, vai vir até aqui na boca. As nações juntas vão conseguir matar os 2 profetas. Vão matar lá na praça. Vão colocá-los na praça de Jerusalém e vão matá-los diante de todos. Aí, na hora que os 2 estiverem mortos no meio da praça, receberão uma ordem. Não coloquem esses homens no necrotério e não levem para lugar nenhum no cemitério. Deixa aí no meio da praça para todo mundo ver que nós vencemos. Aí virão os reis da terra, pegarão seu jatinho e nos seus aviões e vão direto para Jerusalém. E Jerusalém nesse tempo será muito movimentada, de muitos homens de chefe de estado, para poder ver, tirar foto lá, tira foto de mim aqui lá, tira foto aqui lá.
E isso acontecerá por 3 dias. 3 dias. E a besta estará recebendo presente dos estados, recebendo presente do estado ali, do outro estado ali, recebendo presente, elogios e tal, e tal. Esses homens acabou com o nosso comércio, esses homens acabou com a nossa política disso, acabou com a nossa política daquilo outro. Nós não bebemos mais água potável, transformamos essa água em sangue e tudo mais. Esses homens merecem isso mesmo. E vai levar presentes à besta, e vai levá-la, e vai cortejá-la e tudo mais. E tirarão foto, tirarão para a internet, para a televisão, filmarão. É claro que o mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas, ou 6 ou 5, nesse tempo, não sei quantos já morreu nesse período da tribulação, não sei quantos já foram mortos. É claro que todo mundo não vai poder ir lá ver. Só os tribunos, diz a Bíblia, os grandes da terra, os poderosos, que irão. E Deus vai aproveitar esse momentozinho, para cumprir uma profecia. Porque lá vai estar a CBN, lá vai estar a CNN, lá vai estar a Globo, lá vai estar aí o Record. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Lá vai estar os canais de televisão do mundo inteiro, como se estivesse televisionando uma Copa. E Jesus vai aproveitar esse momento para cumprir uma profecia. Porque na hora no finalzinho do terceiro dia, no terceiro dia, onde está todo mundo lá filmando e tudo, os tribunos e tal, uma voz sai do céu. Amém, irmão? Uma voz sairá do céu. Isso é Bíblia, eu creio. Amém, irmão? Uma voz sairá do céu e dirá: soca! E eles começarão a flutuar. Elias e Moisés começarão a flutuar, começarão a subir, e chegar lá em cima e flutuar, e eles começarão a ver aquilo, e de repente uma grande nuvem aparece também, e o Senhor da glória aparece. Amém, irmão? Nesse momento, aí cumpriu o que a Bíblia diz, e todo olho verá. Câmeras do mundo inteiro, todo olho verá. Por isso que nem todo mundo poderá ir lá, mas todo olho verá, porque tem internet, tem televisão, tem tudo. E nesse momento eles se lamentarão, se ajoelharão e gritarão: oh, tem misericórdia. O que é que nós fizemos? Esconda-nos da presença dele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eita! Nesse momento, Deus irá vingar, naquele momento, irá vingar o sangue do justo, porque o último sangue que a Igreja Católica vai derramar, o último sangue que a Igreja Católica vai derramar, ferir, é desses 2 homens. Moisés e Elias. Quem entenderá, irmãos? Será o último sangue que eles irão, ela derramará, a besta derramará. Será o último sangue. O último sangue. Aí a coisa fica feia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí os irmãos. Aí a besta começa a ficar meio espantada. Aquele grupo todo que estava a favor dela, agora está tudo contra ela. Porque viram que ela induziu eles, a entrar no sistema dela, rompe as nações, e aí guerra nuclear. Quem está entendendo, irmão? Aí a guerra nuclear, batalha de Armagedon, rompe as relações, vão para os extremos, e agora, já que o Salvador do mundo apresentou, e eles têm em mente que depois disso é juízo, vamos soltar toda a bomba de uma vez. Que entendeu, irmão?
Aí rompe as nações e todas as ogivas nucleares. Todos os seus mais de 1.100 submarinos que estão entre os mares Mediterrâneo, Atlântico, na Oceania, no Pacífico, no Índico, todos esses submarinos nucleares que estão nesses lugares começarão a soltar suas bombas nucleares. Quem está entendendo, irmão? Fora aquelas que estão em solo. Nesse período é o período da purificação da terra. Da terra não, desculpe. Purificação dos ímpios. Deus estará purificando a terra dos ímpios. Entendendo, irmãos? Deus estará lavando os ímpios. O que vai restar dos ímpios, diz a Bíblia, só cinza. A Bíblia diz que só as cinzas vai restar para cumprir Malaquias. E os santos pisarão a cinza dos ímpios. Entendendo, irmão? No milênio isso vai cumprir. É no milênio que será cumprido. Quando a terceira guerra nuclear, quando a batalha Magedão acontecer, e então terminar tudo, diz o profeta, será em meia hora acabar tudo. Logo depois disso, Jesus desce do céu. Amém, irmão? Sua majestade, Rei Davi, amém, irmão? Com sua rainha, para o reino milenial, amém, irmão? Reinar por 1000 anos. Reinar por 1000 anos, sem ímpios, sem pecadores. Nada. Sem nada. Só ele e ela, amém, irmão? Só a noiva e o noivo, só o marido e a esposa. Só Cristo, a igreja. 1000 anos. 1000 anos para quem é eterno. Mombrano disse, quando eu estiver vivido 50 ou 100 bilhões de anos, eu estarei começando a eternidade. Amém, irmão? Eternidade. Aleluia. Agora, isso tudo não é maravilhoso, irmãos? Isso aqui ouvido parece uma história. Isso aqui ouvido parece um filme de ficção. Isso aqui ouvido, mas na verdade nós temos que levar para a prática, amém, irmãos? Temos que esperar isso na prática. Na prática. E nesse sentido, quando eu falo esperar isso, eu estou falando no sentido de estar pronto, amém, irmão? De estar pronto para que isto não venha chegar até a mim, chegar até você. Porque eu quero ser raptado. Você quer, irmãos? Essa é a única esperança para a igreja, diz o Mombrano. Diz que não há nenhuma esperança para esse mundo fora da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Não há nenhuma esperança para o homem a não ser a segunda vinda, o arrebatamento do Senhor Jesus. Não há nenhuma esperança. Não há nenhuma esperança. Por isso que todo esforço que você fizer não pode ser em vão. Amém, irmãos? Amém. Todo esforço que você estiver fazendo não será em vão. Todo trabalho, todo esforço que você estiver fazendo, toda a sua labuta, toda a sua luta, que você estiver empenhando nessa batalha, não será em vão. Isto é, se essa batalha que você está batalhando é uma batalha sincera, uma batalha honesta, quem está entendendo, irmãos? De respeito, de retidão. Se é assim, tudo bem. Então, quando ele descer na terra com sua noiva, então ele começa com seu último ofício. Esse ofício é o ofício de filho de Davi.
Esses ofícios, eles é por um tempo determinado. O primeiro ofício que Deus usa, filho do homem, e o terceiro e último ofício que Deus usa, filho de Davi, nós sabemos o tempo. Do filho do homem, sabemos que é 3 anos e meio. Do filho de Davi, sabemos que é 1000 anos. Mas do filho de Deus, que é nessa dispensação pelo Espírito Santo, nós não sabemos quando é. Isso está determinado pelo Pai. Amém, irmãos? Só Ele sabe. Esse é um mistério. Esse é um segredo. Ninguém sabe nem o dia nem a hora que termina essa dispensação do Filho de Deus na igreja. Porque ela termina exatamente quando o último membro do corpo de Cristo se insere dentro do corpo de Cristo, batizado pelo Espírito Santo. Quando o último membro de Cristo, quando o último nome no livro da vida do Cordeiro for reconhecido na terra e passado pelo cloro de Deus, com o seu sangue, amém! Aí haverá o arrebatamento. Aí termina a dispensação do Filho de Deus nas eras. E começa então os 3 anos e meio da última semana, da metade para os judeus. E quando isso terminar, Deus desce na terra através do seu ofício, do seu nome de Filho de Davi, para reinar 1000 anos sobre essa terra. Amém, irmãos? Os ofícios têm um princípio e têm um fim. O ofício de filho tem um tempo determinado, ele não é eterno. Deus usou esses ofícios para um determinado propósito e um determinado tempo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, quando ele terminar, quando Jesus, Deus mesmo, terminar o ofício de filho de Davi, quando ele terminar, ele entrega, amém, irmãos? Ele devolve, ele passa de novo a tudo que ele era antes, amém, irmão? Devolve e volta a ser o que ele era antes, e aí não tem mais ofício de mais nada, é Deus na eternidade, amém, irmão? É Jesus Cristo para sempre, eternamente. Não haverá mais. Lá no céu, né? Quando depois de tudo terminar, que a Nova Jerusalém descer do céu, e então você não vai dirigir a Jesus como filho de Deus, filho de Davi, filho do homem. Você não vai precisar mais disso. Amém, irmão? Você não vai mais. Nós precisávamos dirigir para Ele dessa maneira quando estava aqui na terra. E se eu estivesse no tempo de Jesus, quando Ele manifestou em carne, eu dirigiria a Ele como filho do homem revelado à carne. Essa foi a maneira. Amém, irmão? Eu tinha que conhecer na terra como filho do homem naqueles 3 anos e meio. E quando a dispensação do Espírito Santo, eu deveria conhecer pela revelação da palavra, vindo aos mensageiros. Amém, irmão? Pelo Espírito Santo. E no milênio, é como marido e esposa, reinando. E esses ofícios terminam. E esses ofícios terminará, acabará. Você não precisa mais orar, não precisa mais de oração, não precisará mais de jejuar, não precisará mais de consagrar, não precisará mais de vigiar. Quem está entendendo, irmão? Não precisará mais de orar, nem de consagrar, nem de vigiar, nem de ficar temendo isso, temendo aquilo outro. Nada disso vai precisar mais. Amém, irmão? Hoje você vigia, porque você não sabe nem o dia nem a hora. Hoje você consagra, hoje você jejua, hoje você ora. Por quê, pastor? Porque estamos numa dispensação. Nós estamos numa dispensação que é do Filho de Deus dentro de nós, mas existe a intercessão. Ele está como mediador entre Deus e os homens. Amém, irmãos?
Quando terminar a dispensação de Filho de Deus, não precisa mais de mediação. Acabou a mediação, amém, irmão? Não necessitará mais de mediar. Mediar o quê? Se o último eleito já entrou? Aleluia. Mediar o quê? Se o último eleito já entrou? Não precisa mais de mediação. O que está entendendo, irmão? Não precisará mais. Hoje você ora para aquilo, ora para resolver isso, ora para adquirir aquilo, ora para poder libertar disso. Lá não precisará mais disso. Amém, irmão? Não precisará mais disso. Lá você não precisará mais disso. Acabará. Então observe que existe aí uma mente dualista no meio do povo da mensagem. Que diz que Jesus é um ser, o Filho é um ser à parte do Pai. Filho do homem, nesse ofício, nessa manifestação, veio para profetizar 3 anos e meio, dar-se a conhecer e revelar-se a si mesmo em plenitude, como Deus em forma humana. Filho de Deus, nesse ofício, nessa manifestação, ele volta à igreja pelo batismo do Espírito Santo, consolando e estando na igreja até a consumação dos séculos e visitando-nos por meio de 7 mensageiros do Espírito Santo. Amém, irmão? Filho de Davi, nesse ofício ele estabelece no milênio seu reinado com justiça, no qual, por meio de sua noiva e juntamente com ela, reinará nesse período onde tanto a esposa como o esposo estarão pisando as cinzas dos ímpios. No entanto, esses ofícios são temporários, pois a presença conotada para um filho tende a ter princípio e também tende a ter um fim. Tem um fim, tem seu tempo definido e separado nas suas respectivas dispensações. Ofício de filho tem um princípio e tem um fim. De outra forma, esse filho é eterno. Mas filho eterno não existe. Ofício de filho eterno não existe. Ofício de filho eterno não existe. Pastor, mas o senhor acabou de falar que o filho é eterno. Se você pegar 1 João capítulo 5, verso 20, quem está escrito lá? Abre suas Bíblias. Exercer o ofício termina. Mas de qualquer forma, o filho é o pai. Amém, irmão? O filho é o pai. Não é que o filho é um ser à parte do pai. O próprio filho é o pai. Amém, irmão? Mas olha o que está escrito lá em 1 João 5, verso 20. Quem puder ler para mim, leia em voz alta, em pé. Lê. Quem pode ler? Está procurando ainda, irmão? Achou? 5, 20, 1 João. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho. Em seu Filho, ponto. Em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, irmão? Estão entendendo? Aí você fala, se o filho tem princípio e fim, por que fala que este filho, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna? O ofício que ele exerce para poder relacionar comigo e com você vai terminar. Amém, irmão? Vai terminar. Terminar. Ele usa esses ofícios para se relacionar conosco na terra. Porque quando terminar os ofícios, não será nessa terra que nós viveremos. Virá novos céus e nova terra. Amém, irmão? Tanto o Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Davi, não é por conta que houve a guerra nuclear que a terra é outra terra. Não, é a mesma. Ele usa os 3 ofícios, Filho de Deus, Filho de Davi, Filho do homem, para se relacionar conosco aqui na terra. Mas quando tudo terminar, haverá novos céus e nova terra. Os irmãos encapitou agora? Entenderam? Então o filho é o pai. Amém?
No entanto, esses ofícios são temporários. De outra forma, ele é eterno, pois ele, Jesus, o que foi manifestado como Filho, é o próprio Pai da eternidade. Isaías 9:6. Aleluia. Amém? São João 14:7, 8 e 9. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém? Agora, como é que se vê o Pai do Filho? Pela revelação. Amém. Porque se você não tivesse revelação, eu estou vendo só o nome. Filho de José, filho de Maria. Não. Pela revelação você viu o Filho no Pai. 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós por Ele. Que negócio é esse? Tem dois aqui? Não. Amém? Não tem dois aqui. Observação: um só Senhor, Jesus, um só Deus, Jesus. Ele, Jesus, é o nosso Pai. Amém, irmãos? Mas nesse momento ele está agindo conosco no seu ofício de filho, que está dentro de mim, dentro de você. E Paulo diz que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de quem? De seu? Que é o próprio Pai. Amém, irmão? Isso é revelação. Aleluia. Amém? Então, observe que eu quero que você... Eu vou ler só esse parágrafo para nós terminar, porque tem muita coisa, não dá para nós ir não. Mas eu quero ler só esse parágrafo. É a era de Éfeso 36. Agora, se você dará conta que Jesus anda sozinho em meio de suas igrejas. Ali ele está falando ali do capítulo 1, que João viu o Filho do Homem andando no meio de 7 castiçais de ouro. 7 castiçais são as 7 igrejas, amém, irmão? Um com vestido de linho, tal. Andando sozinho, sem ninguém. Sozinho no meio de sua igreja. Agora, se você dará conta de que Jesus anda sozinho em meio de suas igrejas, não há mais ninguém com ele, nem tampouco pode haver, porque foi ele somente quem operou sua salvação. E havendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possuiu. Ele é seu Senhor e Mestre. Amém, irmão? Ela, a noiva, dá a ele toda a glória. E essa glória ele não repartirá com outro. Com ele não há nenhum papa, nenhum bispo, nenhum arcebispo, nem uma Maria e nem a mãe do seu corpo terrestre não está com ele. Quanto a ele, Jesus, não se trata do caso de alguém que fala e logo se volta para um lado, para um pai, porque ele é o próprio Pai. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Olha aqui, ó, eu já preguei tanto sobre a deidade, e cada vez que eu entro mais na deidade, mais nós ficamos sabendo mais um pouco. Amém? Aí você vai entender porque é a maior principal revelação de toda a Bíblia. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, entenderam, irmãos? Muito bem, nós vamos então. Isso é para poder melhorar nosso entendimento melhor sobre Deus, sobre sua manifestação. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela palavra que tu nos deste nessa noite. Creio, como foi orado no princípio, que nós voltaremos melhor no entendimento, Senhor, para nosso lar, nossas casas. Obrigado, Senhor, por nos trazer essa porção da tua palavra. Que isso aqui, Senhor, o que nós pregamos aqui sobre o Senhor ser Deus, não é novidade para nós. Só que a revelação se acrescenta cada vez mais, Senhor. E o Senhor é infinito, por isso que nós estamos aqui, Senhor. Porque cada vez que nós viemos, aprendemos mais um pouco da tua palavra.
Ó Deus, que a graça do Senhor tome cada um nessa noite, a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja teu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Amanhã, culto no Jardim das Rosas, a partir das 19h30, sábado, e em Citrolândia, domingo, novamente, se Deus permitir, estaremos aqui às 18 horas. Amém? Quem sabe vai dar continuidade a esse assunto, se Deus deixar no meu coração para assim continuar. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. Até a próxima, se Deus permitir.